noite, irmãos. Graças a paz. Que está animado aqui essa noite. Abre tua. Um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, o senhor prega muito bem. O senhor é maravilhoso pregando. Mas tem uma coisa, contando piada é extraordinário. Se o senhor abrir um podcast ou fizer aqueles eventos que as pessoas só vão ganhar dinheiro com isso, eu disse: não vou deixar meu talento, né, de pastor para... Deus dá sono aos seus amados. O salmista disse: em paz eu deito e logo pego. Porque quando você dormir, que é uma figura de descanso, Deus vai te dar descanso. Você está pedindo para Deus mudar o problema e Deus está mudando você no descanso, te ensinando a confiar no meio da tormenta, te ensinando a confiar no meio da tempestade. Você quer resultados e Deus quer estrutura. Você quer uma vitória e Deus quer te dar uma vida vitoriosa. O que vale mais? Então Deus sabe fazer, Deus sabe trabalhar, Deus sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele não vai te deixar cego nessa situação. Amém? Levanta e come. Salmo 23, verso 1 ao 3 diz: o Senhor é o meu pastor e nada. Vamos lá para o Salmo 23, verso 1. Sei de cabeça, mas vamos ler a Bíblia, né, irmão? Muitos de vocês nem andam mais com Bíblia, eu entendo. Tem no celular, mas vamos ler no celular. Lê ali na tela. Deus deu comida a Elias, comida física para ele comer. O que ele queria era que Deus matasse Jezabel, não um prato de comida. Só que Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que é melhor para você. O problema da gente é perder o controle. O problema da gente é deixar Deus assumir o controle da nossa vida. Porque até quando a gente ora, a gente quer que Deus faça o nosso jeito. É por isso que a gente não percebe o que Deus está fazendo. Porque não está sendo do jeito que você queria, não está sendo na rota que você queria. E quando as coisas não saem do nosso jeito, é difícil confiar quando a rota é desconhecida. Porque a gente quer o que é confortável aos nossos olhos. Mas Deus está nos desprendendo daquilo que é humano, que é natural, e nos estabelecendo em uma verdade imutável, que é a sua palavra. Então perceba, o Senhor é o meu pastor e nada. Aqui fala de senhoria, eu tenho um pastor, que eu sei a quem pertenço. O primeiro ponto do Salmo 23 é: eu tenho um pai, eu tenho um pastor. O pastor é provedor, ele cuida, ele protege, ele guia a ovelha. Então entender que você não está só. Amém? Que tal você dizer essa noite: eu sei a quem pertenço. Então você não vai ficar confundido, você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar cego nessa situação. Amém? Verso 2: em verdes, aqui está prados, que é isso, meu irmão? É pastos. Oxa, me faz descansar. No alimento ele me faz. Por que Deus vai te alimentar? Porque não existe descanso sem alimento. Então o pasto ali é a comida para a ovelha. E depois da comida vem o quê? Descanso. E para as águas tranquilas me guia. Então a gente quer direção sem se alimentar e sem descansar. A direção é o terceiro estágio. Primeiro vem o pasto, depois vem o descanso, depois vem direção. Você quer direção estando agitado. Se Deus falar, você não entende. Na maioria das vezes Deus está falando, a gente é que não consegue ouvir. Porque não parou para se alimentar, não descansou, não consegue perceber. Não tem como Deus te guiar sem te alimentar primeiro. Entenderam isso aí? Vamos voltar para 1 de Reis 19. Antes disso, João capítulo 21, rapidinho, verso 5. A gente vai ver um paralelo, Jesus levando comida para aqueles que estão desanimados, no Novo Testamento também. A gente viu aqui Deus levando comida para Elias. Elias pede para morrer, Deus leva comida física. Às vezes vai ser um abraço, às vezes vai ser uma ligação, às vezes vai ser uma conexão, às vezes vai ser uma geografia, Deus te colocar em um lugar específico. A resposta nem sempre é dinheiro. A resposta nem sempre é a solução do problema. Às vezes é a conexão com um lugar. Às vezes é algo físico, como uma comida. Saborear um prato e desfrutar de um prazer, de um momento. Quem está comigo aqui essa noite? Diga: Deus é bom. Então vamos lá.
João capítulo 21, verso 5. Quem achou, diga amém. João 21, coloca na tela, fica mais fácil, que aí todo mundo acompanha. Jesus lhes perguntou, moços, vou ler na minha. Jesus lhes perguntou, moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam o quê? Não. Jesus foi aos discípulos que passaram a noite toda pescando e não pegaram nada, e preparou o café da manhã para eles. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do mar direto do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiu recolher a rede, por causa da abundância essa é a segunda pescaria. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha como João se via. Pergunta para alguém que está do seu lado: como você se vê no meio dessa situação? Como você se vê no meio do desânimo? Se você não se vê da forma que Deus te vê, você não vai encontrar fé para enfrentar o problema. O discípulo a quem Jesus amava, olha que coisa interessante. João está falando dele. Ele poderia dizer: eu, João, falei para Pedro. Por que ele não diz isso? Olha o que é que ele diz. Então, orientou, lança a rede e tal. Diante disso, verso 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eles estavam pescando. Quando chega, Jesus já tinha feito o quê? Uma fogueira, tinha peixe sendo assado na brasa e um pouco de pão. Irmãos, o Jesus que faz cego ver, o Jesus que faz surdo ouvir, o Jesus que faz paralítico andar, o Jesus que faz redes transbordarem de peixes, é aquele que percebeu o desânimo na vida dos seus amados e está na beira da praia, manda os caras lançar a rede. Os caras pensam: quando eu pegar o peixe, quem vier eu vou vir com peixe. Quando ele chega lá, a provisão já estava. Jesus tinha feito fogueira, tinha feito comida fresca, comida física, e mandou eles sentarem e serviu eles. Às vezes Jesus está te servindo de uma maneira prática que você não vê, porque a gente está acostumado só com o sobrenatural. Xarabababá, alguém profetizando. E muitas vezes o lado espiritual está afetando você em algo que é físico. Deus provando a sua bondade, usando pessoas, usando meios e circunstâncias para te mostrar o quanto que Ele é bom. Mas você quer ver o cuidado de Deus no sobrenatural, de uma intervenção divina financeira. Isso vai acontecer, mas o que Ele está te ensinando até essa intervenção é valorizar pequenas coisas, pequenos milagres, e entender que tudo é espiritual também. Porque o Jesus aqui não podia fazer algo diferente, dar uma palavra para eles: animem-se. Não, Bruninha, Ele fez peixe na brasa. Que coisa interessante. E ele nem pescador era. Tem alguém comigo? Alguns de vocês trabalharam tanto apenas para descobrir que todo o seu trabalho parece ter sido desperdiçado e os frutos não refletem o trabalho que vocês fizeram. Mas no meio disso, Deus está trabalhando por trás das cenas. Amém? Amém? Aqui na história a gente vai ver Jesus cozinhando para eles, fazendo comida. E o verso 11 diz: então Simão Pedro entrou no barco, arrastou-se e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. E mesmo com tanto peixe, a rede não se rompeu. Mesmo pegando uma força superior, a rede não se rompe, porque ela está debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra. Tem coisas que não vão se acabar na tua vida, mesmo debaixo de uma pressão maior e um peso maior, porque tem algo sustentando você no meio do processo.
No normal, essa quantidade de peixe era para rasgar a rede. No normal, você já era para ter afundado. No normal, você já era para ter tido um colapso nervoso. No normal, você já era para ter desistido. No normal, você já não era para nem estar vivo. Mas você está aqui essa noite. Por quê? Porque não é normal. Você não é normal. E realmente não é. Tem uma graça, tem uma palavra, tem um poder e tem uma ação do Espírito Santo agindo sobre a tua vida. É por isso que Deus te tira de lugares que você não consegue sair sozinho. Isso é a bondade de Deus, enviando anjos, pessoas, abrindo meios e portas para que você saia dessas situações e não sair quebrado, traumatizado, destruído, mas sair melhor do que entrou. Esse é o nosso Jesus. Tem alguém comigo? Então Jesus os convidou: vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Isso foi depois da ressurreição. Jesus morre, ressuscita. Eles achavam que o plano de Deus tinha acabado. Mas Jesus está fazendo o que para eles? Comida na beira da praia, cuidando dos seus de maneira prática, física. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém? Olha para alguém que está do seu lado essa noite e diga: eu profetizo que você que está passando por faltas ou lutando na área financeira, áreas de provisão, você vai ver um avanço nessa área nesses dias. Eu declaro avanços nas áreas financeiras da vida dessa igreja em nome de Jesus. Então Jesus acendeu uma fogueira, preparou o café da manhã para eles, comeram depois de uma longa noite de pesca, e Ele cuidou deles de forma prática. O Senhor cuida de você de forma prática. Levante e coma, porque a viagem é longa. O anjo disse para Elias, no verso de número 7, Deus sabe o que você está passando. Amém? Ele sabe que quando você olha para frente e vê apenas dificuldade diante de você, Ele sabe que a jornada é muito grande para você, mas quer que você saiba que Ele forneceu alimento para essa jornada. Diga: minha jornada é grande, ainda não acabou. Deus só está começando na minha vida. Tem gente aqui que vai viver tanta reviravolta de Deus. A Bíblia diz que Elias foi na força daquele alimento 40 dias e 40. Eu sei que o propósito é longo, a jornada é longa, mas continue ouvindo a palavra de Deus, porque uma palavra da parte de Deus vai te dar força para caminhar a jornada toda. Amém? Quem tem comida aqui que vem direto do céu? Só o que nos dá força na jornada é o alimento que vem da palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Elias voltou para Horebe. E o que é interessante é que Horebe fala da lei de Moisés, do esforço do homem, da figura do trabalho do homem, da ação do homem. Ele era guiado por Deus, foi andando por fé, foi para onde Deus disse que era para ir, mas quando ele tentou salvar a própria vida, ele caiu para onde? Para o Monte Sinai, que é uma figura dos 10 mandamentos. Ele voltou para os seus esforços. Sempre que a gente usa os nossos esforços, a gente faz o que? Cai da graça de Deus. Quando você tenta salvar a própria vida, você vai cair para o seu esforço, você vai fazer do seu jeito, e do seu jeito você vai se frustrar. É por isso que é melhor, mesmo diante de pressão, ficar com aquilo que Deus te disse, ficar com o que Deus falou. Amém? Ele volta para Horebe, que é uma figura do esforço humano. Só que Deus nos ensina que a nossa vida agora na nova aliança é uma vida no descanso. Tem alguém comigo? Aleluia. Quem lembra na criação que todos os dias Deus dizia: é amanhã e a tarde do dia seguinte, é amanhã e a tarde do dia seguinte? Por que no sétimo dia não houve essa frase? Porque o descanso da parte de Deus, ele é perpétuo. Diferente da gente que trabalha de segunda a sábado e descansa o domingo, ou de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Quando Deus criou o homem para viver a partir do sétimo dia, a partir do descanso. O homem é feito no sexto, e o primeiro dia de vida é descanso. E nesse dia não tem fim, porque a vida que Deus projetou para nós é uma vida eterna, baseada na confiança nele. Uma vida no descanso, uma vida vivida pela fé. É o dia que não tem fim. Você nasceu para o descanso de Deus. No Salmo 37 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele. A gente quer que Deus faça, mas a gente nem entrega e nem confia. Primeiro você lança ao Senhor, e agora? Lancei, eu vou confiar.
Mesmo sem ver, mesmo sem te sentir, porque eu confio, porque a palavra de Deus te garante isso. Tem alguém comigo? Então vamos para o verso 9. Desde a criação, sempre se tratou de entrar e permanecer no descanso. A luta do diabo não é roubar a tua vitória, é tirar você da fé, é tirar você do descanso, é tirar você da palavra que Deus te deu. Verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que ele questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram tua aliança, destruíram teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. Às vezes a gente acha que está lutando a luta de Deus, mas é no nome do Senhor que eu estou lutando, e a gente entra numa batalha como se a gente não lutasse, Deus ia perder a guerra. Deus nunca perde a guerra. Elias se sentiu assim: eu fiz o que você mandou, eu falei o que você fez, mandou fazer, mandou falar, e agora eles continuam com o altar de Baal, eles continuam voltando para a idolatria. Então eu tenho esse zelo por você e eu não consigo viver uma vida dessa forma. Na verdade ele amava o Senhor e ele estava questionando os resultados, que não foram como ele esperava. Nós temos crenças muitas vezes com relação a Deus, de feridas de fé, que foram resultados e a gente se frustrou, e não quer dizer que se frustrou. Ele estava frustrado com o Senhor, porque os resultados não vieram como ele esperou. E ele ainda diz aqui, abandonaram tua aliança, destruíram os altares e mataram teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Cadê aquele cara cheio de fé, que fez fogo cair do céu, que fez parar de chover, que fez, orou e choveu agora, que matou os profetas de Baal, que matou os profetas de Azira? Cadê aquele cara que abriu o Jordão no meio? Toda vez que você tira os olhos do Senhor e começa a focar nas suas situações e problemas e olha para si mesmo, sabe qual é o problema da gente? É que a gente vai para um lugar olhando para nós mesmos. Sabe, estar consciente de si mesmo é algo muito sério. Você deve sim estar consciente para entender quais são as crenças, para entender o que precisa mudar, mas não ficar lá. Porque consciente de mim eu começo a olhar: fizeram isso comigo, não fizeram aquilo, eu não era para ter feito, eu era para ter feito. E a consciência da fé não é consciente de si. Você começa a se sentir o quê? Injustiçado. Eu merecia mais. Eles não olham para mim, ela não olha para mim, o esposo com a esposa, eu. Não. Tire os olhos de você mesmo. Amém. Quando a gente se concentra na gente, a gente vai para um lugar de vitimização. E aqui é um lugar muito perigoso de vitimização. Muito perigoso. Deixa eu ler algo aqui. Pare de culpar o mundo e olhar para o seu subconsciente como um espelho. Começa a olhar para o seu subconsciente como um espelho. A gente fica culpando o mundo e não percebe que a gente está sofrendo não porque as pessoas fizeram aquilo, mas por causa da crença que foi colocada em nós por aquilo que fizeram. Então quando você começa a olhar para Elias, começou a olhar para ele, só para ele, e não para o plano e o propósito. E deixa eu te dizer, Deus nunca disse que todo mundo vai fazer o que você quer. Deus nunca disse que todo mundo ia te tratar bem. Deus nunca disse que ninguém não ia te abandonar. Nessa vida a gente vai se decepcionar com pessoas que a gente nem imagina. É por isso que a fonte da nossa fé tem que ser o Senhor. Amém? Ele é a fonte da nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé. Tem alguém comigo? Vamos então. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor e questionou nesses termos: o que fazes aqui, Elias? Ao que lhe respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por um fogo ardente. E ele fala aqui que ficou solitário, só eu restei. Olha, o Senhor diz: o que fazes aqui, Elias? Se Deus não estivesse com Elias, porque ele escolheu o caminho dele próprio, o que era para Deus ter dito? O que você está fazendo aí, Elias? O que foi que Deus disse? O que fazes a? Então é um sinal que Deus estava lá. Mesmo você tomando escolhas que não eram para tomar, Deus não deixa de estar contigo. A
primeira coisa que o diabo vai dizer para você é: você que fez isso, então agora você se vire. Deus está dizendo: você é meu filho e eu estou com você para tudo. Eu não concordo com o que você fez, mas estou aqui para te ajudar a sair disso. Se culpar não resolve o problema, mas confiar em Deus para resolver a bagunça, sim. Amém? Porque Deus mandou Elias para essa caverna? Não. Só que o Senhor nunca vai te desamparar e nunca te deixar. Olha que coisa interessante. No Salmo 23:5 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, Deus levou ele? Não, ainda que eu vá, foi ele que foi, tu estás comigo. O salmista, ele tinha um nível de confiança no relacionamento com o Senhor, que ele disse: ainda que minhas escolhas me levem para o vale de sombra da morte, tu estás comigo. Irmão, deixa eu te dizer, você pode até perder coisas no processo daquilo que você está passando, pessoas podem te abandonar, você pode sentir o problema, mas uma coisa você não pode perder: a consciência de que Deus não te deixa por nada. A chave é essa. A presença dele me transforma. Há coisas que a resposta não resolve, mas a presença resolve. Há coisas que você está querendo ser a resposta. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu preciso que você fale comigo. Aí Deus fala e você ainda continua com aquele sentimento ruim. Mas quando a presença vem e te envolve, sem resposta alguma, você recebe refrigério, fica em paz e continua a tua jornada. Então não é sobre resposta. O que é interessante é que nos dias da fé de Elias, os corvos o alimentaram e uma viúva o sustentou. No dia da depressão de Elias, os anjos esperavam por ele e o próprio Deus o alimentava. Então essa ideia de dizer: quando eu estou cheio de fé, Deus é comigo. Quando eu estou desanimado, Deus me deixou. Não, claro, Deus é um Deus de fé, Ele quer que a gente creia, amém? Mas o que é interessante é que na fé de Elias foi o corvo e a viúva que o alimentou. E na depressão de Elias eram os anjos e o próprio Deus que estava lá. Então o que é que Deus está trazendo para nós aqui essa noite? Não sei que fase você está vivendo a sua vida hoje, mas entenda uma coisa: crendo ou não crendo, com fé ou sem fé, desanimado ou animado, Deus é teu Pai e não te deixa por nada. Ele sabe como cuidar de você, Ele sabe como resolver essa situação. E há coisas que Deus está fazendo com a presença dEle na tua vida, que vão trazer experiências para você no processo. Amém? Olha o que Elias diz: então eu fiquei sozinho. Muitas vezes a gente olha para certas circunstâncias que acontecem à nossa volta, ficamos desanimados e começamos a sentir que nós somos os únicos que estamos lutando e passando pelo que estamos passando. Quem já se sentiu assim? Quer que eu levante as duas? Percebeu que a gente nem percebe que os nossos irmãos na igreja, que as pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo também? É porque a gente foca tanto na gente, que a gente começa a dizer: é injusto. Eu estou passando, olha o eu e eu. E Elias disse: só eu fiquei. Eles mataram os profetas, eu estou só e só resta eu. Eu fiquei sozinho. Foi assim que Elias se sentiu. No entanto, a verdade é que Deus reservou 7.000 profetas em Israel, que não se renderam a Baal. Por trás das cenas, Deus tinha 7.000 guardados. Ei, Deus tem munição nessa situação, gente. Deus não é pego de surpresa. Deus não é, sabe, você pensa: Deus está atrasado, Deus chegou depois, como vai se resolver? Deus já viu tudo, Ele sabe como resolver. Quando você pensa que acabou, aí é que tem munição, aí é que tem provisão, aí é que tem graça, aí é que tem favor. Deus disse: ei rapaz, tu não ficar sozinho não, eu tenho 7.000 que não se rendem. Só que você não percebe que você está focado em você. Só que tem gente passando o que tu está passando, e tem gente passando pior, mas passando bem. Porque uma coisa é passar pelo que você passa acabado. Então não é pelo que você passa que determina o que você vai viver, é para quem você dá ouvidos. Porque tem gente que passa uma coisa pior do que a gente e passa bem. Você vê o testemunho da irmã, a irmã passou um perrengue danado e estava lá feliz da vida. Outro está passando algo inferior e está acabado. Por quê? Porque essa irmã que passou bem olhou para o lugar certo, e esse irmão que passou mal estava olhando para o lugar errado. Um passou se alimentando e outro passou focado em si. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo essa noite? Verso 18:
1 de Reis 19. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciam. Suas imagens beijando-as. Só porque não vemos o que o Senhor está fazendo, não significa que Ele não está fazendo nada. Levanta a tua mão e diga: só porque não vemos o que o Senhor está fazendo, não significa que Ele não está fazendo nada. Quem crê nisso aqui essa noite? Elias estava mais consciente do que Deus estava fazendo no julgamento, no fogo que consumiu o sacrifício, e não podia discernir o que Deus estava fazendo na graça, porque ele é um profeta de julgamento, um profeta da lei mosaica. Então, quando ele viu o julgamento ali do fogo, ele só percebe aquilo, mas não percebe o que Deus estava fazendo através de sua graça, guardando 7.000, cuidando de corações que Elias nem sabia que existiam. Verso 11 de 1 de Reis 19. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que fendeu os morros e partiu rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento aferreceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Olha que coisa interessante. 1 de Reis 19, do 11 ao 12. Deus disse para Elias: sai da caverna, vai para o alto monte, vai para um lugar alto, e eu vou falar com você. Veio um vento forte que fendia rochas no meio. Elias pensou que Deus ia falar, falou. Sabe, a gente já está tão acostumado com o mover de Deus, que muitas vezes Deus não está nem falando e a gente acha que é Deus, porque os nossos padrões mentais e culturais de entender a maneira que Deus fala vieram só de uma forma. Então, quando Deus está falando de outra forma, você não percebe. Então, quando pessoas estão passando pressão, o que é que elas buscam logo? O profeta, que não tem nada errado, mas o profeta guia a partir de fora. Na nova aliança, Deus te guia a partir de dentro. E uma palavra que vem de fora não testificar o que vem daqui de dentro, rejeita. Irmão, esse negócio de bater, cair, soprar, tremer na igreja, isso não mexe comigo. Já vi gente fazer isso e lá fora ser um prostituto. A palavra tem que testificar no teu coração, porque às vezes a pessoa fica liberando palavra, às vezes até o diabo usando para jogar coisa em você. Já vi gente chegar na igreja e dizer: esse é o teu, essa é a tua. Não, meu irmão, tem que ter uma testificação interior no teu coração. Não estou dizendo que vai ser o que você quer, porque às vezes, por não ser o que a gente quer, a gente pega a profecia e leva só para a área que a gente quer que resolva. E o que Deus está falando não é para aquela área. O que Deus está falando é: solta. E você entendeu, prende. Porque o que você quer é isso, é ficar neutro na situação, a ponto de dizer: Senhor, faz o que você quer. E aí você vai ver uma agir de Deus que você nunca viu antes. Amém? Então, terra, vento e fogo, Deus estava, são movimentos que mexem com os sentidos, que nos levam para aquilo que é humano, que aquilo que é terreno. Então a gente está muito ligado a fogo, a show pirotécnico, a barulho. Muitas vezes vai ser só o instrumento tocando e uma onda de poder alcançando corações. Às vezes é só uma, como é que chama? Os arranjos musicais que você bota em casa e uma canção sai do teu coração. Às vezes é numa brisa tão suave, porque porque o que você está precisando é de refrigério, é de uma paz interna para tomar as decisões certas. Então vai vir uma brisa suave que te abraça por dentro. Deus não estava no vento, no fogo, porque é o que Elias viu de longe, mas a brisa suave é o que ele sente perto. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que trabalha de dentro para fora. Então é o que ele sente, é o que ele pode sentir, tocar, e é o que está muito próximo. Não é o que ele viu longe, um barulho, não é o que ele viu um fogo de longe, é algo que está dentro, é o que está tocando ele. Muitas vezes você está buscando a resposta tão longe e Deus já está trabalhando aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o louvor. É por isso que esse é o ministério da graça de Deus, que não grita julgamento, mas que fala da graça de Deus. É como um sussurro. O Espírito Santo está sussurrando para os corações. A gente é atraído pelo seu amor, não por julgamento. Julgamento não muda ninguém. O que muda é o amor de Deus. Amém?
uma voz mansa e delicada, que em hebraico significa literalmente um sussurro calmo de gentileza. Mesmo errado, Deus não gritou: o que você está fazendo aí, seu besta? Não, é um sussurro bem suave, gentil. É a voz da graça de Deus, algo que só essa voz pode transformar você por dentro. Amém? Tem alguém comigo aqui essa noite? Deus não é como um mestre que te coloca de lado e depois te usa e joga você fora. Não. O mundo e o diabo descartam você quando você se esgota. Mas mesmo quando você está velho e não tem produtividade alguma, o Senhor não te descarta e nem te escanteia no canto. Ele nunca para de cuidar de você. Pega essa mensagem hoje. O Senhor nunca para de cuidar de você. Às vezes, como Elias, não somos guiados por Deus, mas caminhamos para o vale de sombra da morte. Mesmo assim, o Senhor está com você. Ele não deixa você, Ele não para de estar com você no vale. Tem muita gente desanimada nessa geração, e porque ficou desanimado, acha que Deus se esqueceu. Mas há uma brisa, sabe, para um refrigério aqui essa noite. Eu não sei vocês, mas eu sinto o refrigério do Espírito soprando. O mundo vai te julgar. Deus não ganha o teu coração te julgando. Deus ganha o teu coração dizendo: eu não te deixo por nada. Eu sei que você foi para Horebe e eu não mandei você ir. Você foi por conta própria, mas eu continuo te amando. Elias ora para morrer e Deus certificou que ele não ia morrer e foi levado na carruagem de fogo. Você pede para Deus te levar e Deus está dizendo: é agora que eu vou te levar para onde eu quero que eu vou te levar. É agora que o meu propósito se cumpre. Você não vai morrer. Elias nem experimentou a morte, foi levado vivo para o céu, porque Deus sabe o que Ele está fazendo na jornada. Se renda a essa brisa, amém? Vamos soltar essa canção. Tinha uma canção que ia cantar domingo, a gente não cantou na ceia. Dá para levar ela ainda? O aparato musical está aqui, que a quarta a gente dá uma reduzida, né? Ou qual é a música que vocês queriam cantar? Domingo era essa? Aleluia. Jeová Jireh. Tem alguém comigo aqui? Feche teus olhos na sua casa. Eu queria que você fechasse os olhos e colocasse a mão no seu coração. Às vezes a gente reprime sentimentos. Isso que eu vou falar aqui é muito sério, antes de tudo eu vou cantar. E esses sentimentos reprimidos, você não soltou, você não disse, alguém te feriu, você guardou. Isso aqui é uma palavra rema, tá? Que veio ao meu coração agora. Coisas que a gente vem sentindo e a gente não expressa, vai guardando em nosso corpo. Isso adoece nosso corpo, adoece nossa alma, nossas emoções. E a gente não... Por isso que aquela pessoa que é explosiva, ela diz tudo o que quer falar, ela solta essas coisas. Mas muitas vezes nós que não somos explosivos, que segura, tem gente que retém, né? Fica calado. E aí você vai com essas emoções machucando-se. E na hora do louvor, se solta. Você de casa, tem uma angústia presa no teu coração, chora, deixa sair. Se o choro está preso, está engasgado, chora. Está tudo bem. Está tudo bem sentir-se fraco. Está tudo bem não ter resposta. Está tudo bem. Mas uma coisa você precisa entender: quando você pensa que está fraco, aí é que a graça de Deus começa a operar. Esses fortes demais, que são invencíveis, logo logo vão cair. Mas os que se consideram fracos são os que dependem do Senhor. Rai que borova sandre. Alguém está passando algo muito difícil em casa. Só você sabe a dor que você sente. Mas o Espírito Santo, onde você está, Ele vai tocar em você agora. Ele vai tirar essa angústia, essa dor do teu peito.
aqui também tem gente com choro engasgado. E esse choro não é chorar de tristeza, é o Espírito Santo tirar essas emoções negativas que estão adoecendo você, porque você não disse o que era para ter sido dito. Só você e Deus sabe. Eu sinto como que um espírito de intercessão se levantasse essa noite pela tua vida. O Espírito Santo clama por você essa noite. Só o Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Diga: Pai, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Eu confio na tua graça, sentindo ou não, eu estou em teus braços e eu sei que o Senhor não me deixa por nada. Pai, eu declaro uma consciência da tua presença, que essas cavernas que estão dentro de nós, elas venham ser rompidas, e que a gente possa, Senhor, diante do vale, diante da pressão, entender que nenhuma circunstância é maior do que a tua bondade e o teu amor na nossa vida, e que tudo que é crença errada em nós venha destruindo, quebrando, para que a gente possa viver o teu melhor nessa terra. Como Elias, Senhor, muitas vezes não estamos em uma caverna física, mas uma caverna em nossas emoções, uma caverna em nossas crenças. E tudo que o Senhor quer é nos tirar desse lugar, demonstrando teu amor, demonstrando o teu cuidado. Que nesses dias, com clareza, o teu povo possa perceber o teu cuidado, porque o Senhor está cuidando de cada um de vocês. Essa palavra rema está no meu coração. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando do teu casamento. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando de você. Ele que cuidou de você, Ele vai continuar cuidando de você. Eu declaro os cuidados de Deus e as bênçãos de Deus se manifestando na vida dessa igreja. Quantos concordam, digam amém. Dá a paz, abraça o teu irmão em nome de Jesus.